Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 1. A gente vai continuar falando sobre Ezequias, para você entender melhor o contexto da história de Ezequias, que é personagem dessa campanha que a gente está vivendo na Universal em todo o mundo. Por favor, desligue o celular se estiver ligado. Abra aí a sua Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículos do 1 ao 5. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Preste muita atenção, Ezequias começou a reinar com que idade? Muito jovem, é ou não é? Para ser rei, para cuidar de um povo, ele era muito jovem. E ele não estava assumindo um reinado bem-sucedido, porque o pai dele, o rei Acais, foi um homem perverso, foi um homem que virou as costas para o altar de Deus e fez abominações em Judá, em Jerusalém. Ele não permitia que o povo fosse ao templo. Era como se hoje em dia, imagine que tivesse um governante aqui no Brasil, que mandasse fechar todas as igrejas e proibisse as pessoas de adorar a Deus. E mandasse as pessoas, ao invés de adorar a Deus, comprar ídolos e imagens e ficar adorando essas imagens. É mais ou menos isso. É para ir para o buraco, não é? Foi isso que o pai dele fez. Por isso os inimigos dominaram Judá naqueles dias. E Ezequias cresceu, menino, vendo o pai fazer todas essas abominações. Tem o ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. Se fosse para ele seguir o exemplo do pai, ele continuaria fazendo as mesmas coisas. Mas tem um detalhe aqui muito importante nesse versículo que fez toda a diferença. Não sei se você reparou qual é o detalhe. Diz aqui que o nome da mãe de Ezequias era Abia, filha de Zacarias. Ou seja, a mãe de Ezequias era filha de sacerdote e uma mulher de Deus. E você sabe que no fundo, quem educa o filho é a mãe, porque fica mais tempo perto dele. Sim ou não? Então, porque ela era uma mulher temente, ela foi colocando em Ezequias a semente da justiça, a semente da fé, levando ele a enxergar os erros do pai. Olha o que teu pai está fazendo, meu filho. Teu pai fechou as portas do templo. Teu pai proibiu o culto ao nosso Deus. Teu pai está adorando ídolos. Por isso que nós estamos nessa situação de derrota. Então Ezequias foi aprendendo com a mãe. Quando ele assume o trono aos 25 anos e pega um reino quebrado, falido, ele poderia, como primeira medida, primeiras atitudes, primeiras ações como rei, ele poderia dizer o seguinte: bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vencer o Senaqueribe, é vencer os inimigos, é declarar guerra, porque nós temos muitos problemas. Mas ele sabia que não adiantaria tentar resolver nada se ele não estivesse primeiro bem com quem? Com Deus. Primeiro arruma-se a vida espiritual, para depois as outras áreas acompanharem. E esse é o erro de muita gente em relação à fé. Às vezes a pessoa chega na igreja e ela quer primeiro resolver a vida econômica, resolver a vida sentimental, resolver a vida familiar, mas ela deixa a vida espiritual para depois. Ela não entende que a vida espiritual é a locomotiva que puxa os vagões. Por isso Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas depois serão acrescentadas. Então primeiro você tem que se consertar com Deus.
Não adianta você dizer, primeiro eu quero ser curado, primeiro eu quero prosperar, primeiro eu quero arrumar um amor da minha vida, eu quero constituir casamento, família, etc e tal, depois eu me batizo, depois eu abandono o pecado, depois eu abandono a vida errada. Não, não pode, está errado. Nesse caso não é como, na matemática tem aquela regrazinha que a gente aprende na escola que diz assim, ó, a ordem dos fatores não altera o resultado, o produto. Mas nesse caso, a ordem dos fatores vai alterar o resultado. Se você não buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas não vão ser acrescentadas. Nenhuma área da sua vida vai andar. Invista na vida espiritual, que você vai ver que as outras coisas vão se consertar. Amém, pessoal? Então Ezequias aprendeu isso com a mãe. Então, antes de ir lutar contra Senaqueribe, de resistir Senaqueribe, antes de resolver outras coisas, ele fez isso aqui, ó. Versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera quem? Davi, seu pai. Ué, mas quem era o pai dele? O pai dele não era Acais, que eu acabei de dizer aqui? Se você ler depois o contexto da passagem, pode ler na sua casa, você vai ver que morreu Acais, o pai dele, e ele reinou no lugar. Por que a Bíblia diz aqui que ele fez tudo reto como seu pai Davi fizera? É porque biologicamente ele era filho de Acais, mas na fé ele era filho de Davi, ele seguia o exemplo de Davi, de temer ao Senhor. Por isso foi chamado também de filho de Davi. Aliás, Jesus também não foi chamado de filho de Davi? Então, ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Está vendo? Primeiro ano, primeiro mês, ou seja, primeira atitude como rei, como líder. Primeira coisa, abrir as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, que o pai dele desprezou, né? E ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Foi a partir daí que começou-se o trabalho de limpeza do santuário. Abriram as portas, tiraram a sujeira, depois apresentaram as ofertas e refizeram aliança com Deus. Aí foram contra Senaqueribe e contra os inimigos. Então, qual é a lição que a gente pode tirar dessa passagem? A pessoa, quando chega na casa de Deus, cheia de problemas, cheia de afrontas, de lutas, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir as portas do templo e tirar a imundícia, a sujeira. O que é a porta? O que é o templo? É a gente se reunir aqui sábado para lavar a igreja? É isso que é tirar a imundícia do templo? O templo é o coração, o seu interior. A primeira coisa que tem que fazer é abrir a porta do coração para Deus. Jesus disse: eis que eu estou à porta. Porta do que ele bate? Não é da sua casa, é do seu coração. Jesus bate a porta do coração. Mas às vezes a pessoa não abre a porta do coração e quer que Jesus resolva tudo. Quer que Jesus resolva todos os problemas, mas ela não abre a porta do coração. Primeira atitude é abrir a porta do coração. Abrir a porta do coração, pessoal, é se sujeitar à palavra de Deus. É obedecer o que a gente ensina. Você vê que o pai de Ezequias desprezou os sacerdotes. Ezequias mandou chamar eles e os valorizou. Dê valor ao que você ouve. As palavras que você recebe desse altar quando você vem aqui valem mais do que o ouro depurado. Tem muita gente lá fora vivendo na profanação, na imundície, na sujeira, na idolatria, na prostituição, mas que se ouvisse metade do que muitos dentro da igreja já ouviram e nos converteram, eles já tinham se entregado de corpo, alma e espírito. Valorize. Abra o coração, tira a imundície. O que é imundície, bicho? É a mentira, é a sujeira, é sujeira em termos de pecado, é o adultério. Sai da vida errada, sai da vida de pecado, sai da injustiça. É você tirar a mágoa. Muita gente, a sujeira, a imundície que tem dentro dela é uma mágoa que está guardada há 10, 15, 20 anos. A pessoa não perdoa quem lhe ofendeu.
e fica alimentando um sentimento ruim dentro de si. Tira isso de dentro de você, abre teu coração. Se batiza nas águas para ser lavado do seu passado, do seu pecado, dos seus erros. Tem gente que, se a gente fala assim, quem crê que é hoje o dia da tua cura? Ela, hoje é o dia do meu milagre, Ela até canta, hoje o meu milagre vai chegar. Ela quer hoje. Aí você fala assim, e o dia do teu batismo? Ela diz, espera um pouquinho. Eu estou me preparando. Não está na hora ainda. Quer dizer que para resolver o problema é agora. Para entregar a vida para Jesus, está se preparando. É porque não quer largar a sujeira. Porque sabe que se batizar ali, se entrar nas águas ali, está assumindo compromisso com Deus e vai ter que largar o segundo homem, a segunda mulher, vai ter que jogar fora o telefone da amante, do amante, vai ter que parar de mentir, de enganar, de viver uma vida suja, e a pessoa quer continuar com a máscara. Então quer dizer que para resolver o problema é agora, mas para entregar a vida, para abrir o coração e tirar a sujeira da vida é daqui a um tempo. Cuidado, hein? Porque o maior risco disso, o pior de tudo isso, não é você não ter os seus problemas resolvidos. Pior é você ser pego pela morte de surpresa e partir dessa vida com essa sujeira no teu coração, na tua vida, e aí você vai direto com a tua alma para o inferno. Porque para morrer basta estar vivo. Para morrer basta estar vivo. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então o tempo de você se santificar e abandonar as coisas erradas é hoje, é agora. E aí sim, você pode resistir o Senaqueribe, os Golias, enfim, as covas dos leões e todas as ciladas do inferno que possam ser armadas para você. Aí você pode dizer para o inferno, pode vir quente que eu estou fervendo. Tem gente que vem na igreja às vezes há anos. Se desse ouvidos ao que ouve, já era para estar lá na frente, ajudando outras pessoas. E às vezes nem um medo do diabo a pessoa venceu ainda. Quando manifesta o encosto, às vezes reunião de libertação, tem gente que está na igreja há anos e morre de medo daquilo. Mas por que tem medo do mal? Tem medo porque tem dúvida, e tem dúvida porque sabe que tem culpa no cartório. Não está nos trinques com Deus, não abriu a porta do templo, não tirou a sujeira, não tirou a imundície. Foi a primeira coisa que Ezequias fez e é a primeira coisa que tem que se fazer. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.